Eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Hoje vamos estar resolvendo a questão 2, nível C do ano 2019 da OBFEP, segunda fase. Então, vamos lá. A questão fala o seguinte: o líquido se transforma em vapor de três formas. Ebulição é a produção de vapor no interior do líquido em forma de bolhas. Evaporação é a produção de vapor na superfície de separação entre o líquido e o ar. Calefação é a produção de vapor entre o líquido e a fonte de calor. Um cientista usou a calefação para projetar uma experiência que visava estudar o movimento de corpos em um plano inclinado, sem a interferência da força de atrito. O plano inclinado deveria ser feito de ferro e aquecido a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Uma torneira abandonaria regularmente 150 gotas de água por minuto, todos com 4 milímetros de diâmetro. As gotas iniciariam a descida com 100 graus e permaneceriam nessa temperatura, pois o calor absorvido pelas gotas seria utilizado apenas para vaporizar a água, o que geraria uma camada de vapor permanente entre a gota e a ladeira, calefação. Depois de confeccionado o projeto, os resultados foram os esperados. Os testes iniciais foram feitos com a ladeira, plano inclinado a 300 graus Celsius. Nessa situação, são vistas apenas 5 gotas espaçadas em movimentos no plano inclinado, pois quando a sexta gota é abandonada pela torneira, a primeira gota desaparece por completo. Dados: calor latente de vaporização da água. 500 calorigramas, equivalente mecânico do calor, 1 caloria igual a 4 joules. A aceleração de gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Volume de uma esfera, 4 vezes R ao cubo, onde R é o raio da esfera. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Nas condições indicadas na questão, vamos responder a seguintes questionamentos. Letra A. Qual a velocidade final imediatamente antes de desaparecer das gotas se a ladeira, plano inclinado, estiver na temperatura de 300 graus e a velocidade inicial de cada gota é nula? Letra B. A potência térmica associada ao calor absorvido por calefação depende da diferença entre a temperatura da gota e a temperatura da fonte do calor, conforme a relação potência é igual a K vezes Tf menos T, onde K depende da área de contato da substância que forma a gota e da substância entre a gota e a fonte. Considerando que K é constante, determine o seu valor para uma dessas gotas em watts por graus. Então, pessoal, essa é a nossa questão. Então, vamos aqui analisar nossa questão para resolver alguns pontos bastante importantes. Ele vai nos dar aqui vários dados, né, para nos ajudar a resolver a questão: a densidade, o volume da esfera, a gravidade, que uma caloria é igual a 4 joules, o calor latente. Ele diz que a temperatura do plano 300 graus, a temperatura da gota 100 graus, que a torneira ela vai abandonaria 150 gotas por minuto e, importantíssimo aqui, sem a interferência da força de atrito aqui, pessoal, sem a interferência da força de atrito. Então, com esses dados, a gente pode estar resolvendo essa questão. Então, vamos para o passo a passo da resolução da questão. Solução. É muito importante a gente observar o quê? Que a questão ela vai informar que a vazão é de 150 gotas por minuto. Então, a gente tem aqui outro dado importante, é que a primeira gota ela desaparece quando a sexta gota sai, ou seja, aqui a gente tem as gotas, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Quando essa sexta gota aqui sai, podemos dizer que essa gota aqui ela vai sumir. Então, pessoal, para resolver essa questão, primeiro a gente deve descobrir o tempo que a gota leva para sumir, pois ela nos informa que quando a sexta gota sai, a primeira ela some. Então, como é que a gente vai descobrir esse tempo? Da seguinte forma, usando uma regra de 3 simples. E quais são os dados que a gente tem nessa regra de 3? Ora, o número de gotas são 150 gotas pelo tempo, em 60 segundos, ou seja, 1 minuto. 150 gotas para 60 segundos. E 6 gotas vai ser o quê? Para ter, eu não sei, que é o que eu quero descobrir. Então, vamos fazer a regra de 3. Então, 150 sobre 6 é igual a 60 sobre t. Vamos aqui isolar, fazer a nossa regra de 3. Fazendo aqui a nossa regra de 3, 150 vezes t e 6 vezes 60. Então, temos 150t igual a 160. Vamos aqui agora isolar o nosso t. Temos que o nosso t é igual a quê? A 160 dividido por 150. Fazendo essa divisão, nós teremos que 160 dividido por 150, teremos um tempo igual a 2,4 segundos. Então, nosso primeiro passo, que é descobrir o tempo que a gota leva para sumir, já descobrimos que é 2,4 segundos. O nosso segundo passo é o que, pessoal? É estar analisando as forças que atuam sobre essa gota. É muito importante fazer essa análise. Essas forças que atuam sobre a gota. E nós temos a seguinte força, pessoal. Temos a força normal, temos aqui a força peso, temos o nosso Px, que é a componente responsável pela descida da gota, o nosso Px, e temos o nosso Py. Como não há movimento nessa direção y, podemos concluir que n é igual a Py. Ou seja, aqui elas são nulas, não vai nos importar. E não existe força de atrito como a questão nos dá. Outro dado importante saber é o seguinte, o nosso Px ele vai ser igual a quem? Ao seno de 30 graus. O nosso Px é igual ao seno de 30 graus. Logo, o nosso Px vai ser quem, pessoal? Quem é o seno? Vai ser igual a quem? Quem é o seno de 30 graus? 1 sobre 2. E temos também a massa vezes a gravidade. Logo, quem é a minha gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui são dados bastante importantes para nós estarmos resolvendo nossa questão, essa análise de força. Então, a gente pode estar usando aqui a segunda lei de Newton. Usando a segunda lei de Newton, temos o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas que é a nossa força resultante, pessoal? Nossa força resultante é o nosso Px. A nossa força resultante é o nosso Px. Por quê? Porque é a componente responsável pela descida da gota. Então, a nossa força resultante é o nosso Px vezes a massa, igual a massa vezes a aceleração. Mas que é o nosso Px aqui, pessoal? É m vezes g vezes 1 sobre 2. Então, posso estar substituindo aqui o nosso Px. Então, vou ter o que, pessoal? Que m vezes g vezes 1 sobre 2 é igual a m vezes a. É interessante notar o que, pessoal? Que a gente pode estar eliminando aqui a massa desse lado da equação com essa massa desse outro lado da equação. E quem é o nosso g, que a gente viu na questão, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu substituo ele também. Então, temos o que? 10 vezes 1 sobre 2 igual a aceleração. 10 vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa eu dividir 10 por 2, que é igual a 5. Logo, eu tenho que a minha aceleração vai ser igual a quem, pessoal? A 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração.
Então, a gente já resolveu dois passos importantes para estar resolvendo a letra A da questão. A gente já descobriu o tempo que a gota leva para sumir, que é 2,4 segundos, e a gente já sabe agora a nossa aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. E isso a gente fez o quê? Analisando as forças que atuam sobre a gota. Terceiro passo é sabermos o que? A velocidade. Para isso a gente está fazendo o que? É a função horária da velocidade, pessoal. Então a gente vai usar a função da velocidade. Essa função horária é o que? Velocidade é igual a velocidade inicial vezes A vezes T. Vamos observar o que, pessoal? A gente já descobriu o nosso tempo, que foi 2,4 segundos. A nossa aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. E na questão nos dá que é uma velocidade inicial como sendo zero. Então, substituindo, temos o que? Velocidade é igual a 0 mais 5 vezes 2,4. Então, vai ser igual a quê? 5 vezes 2,4 é igual a 12 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade, a velocidade da gota, 2 metros por segundo ao quadrado, pessoal. Então, essa é a resposta da nossa letra A. E a letra B, pessoal? O que é que a letra B ela vai nos pedir? A potência térmica associada ao calor absorvido por calefação depende da diferença entre a temperatura da gota, T, e a temperatura da fonte de calor, TF, conforme a relação potência igual a K vezes, abre parênteses, TF menos T, fecha parênteses, onde K depende da área de contato da substância que forma a gota e a distância entre a gota e a fonte. Considerando que K é constante, determine o seu valor para uma dessas gotas. Então, pessoal, vamos lá. Vamos analisar aqui essa questão. Temos aqui a potência. Essa potência está relacionada ao quê? Ao calor absorvido pela gota, ou seja, ao calor absorvido essa potência. Temos esse nosso TF, que é a temperatura da fonte, que a questão nos diz que é igual a 300 graus. E temos T, que é a temperatura da gota, que a questão também nos informa que é igual a 100 graus. Mas alguns dados são muito importantes. A nossa potência aqui, ela está relacionada ao quê? Ela está relacionada com a energia, ou seja, a energia dividido pelo tempo. E essa energia, o que seria essa energia? Ela é o próprio calor latente. Então, a nossa potência é o quê? É o nosso calor dividido pela variação do tempo. Então, vamos substituir todas as informações aqui na nossa fórmula inicial. Substituindo, temos o quê? O nosso calor dividido pelo tempo é igual a K vezes a parede 300 menos 100. Mas para a gente resolver essa questão, a gente precisa ainda de algumas informações. Precisamos saber o calor. Então, vamos, o primeiro passo, descobrir a questão relacionada ao calor. Então, precisamos descobrir o calor. E como é que a gente sabe o valor desse calor? Calor é igual a M vezes L. Quem é o L? O L a questão deu que é igual a 500. Mas qual é a massa, pessoal? A massa a gente não sabe. Então, para a gente descobrir o calor, a gente precisa estar descobrindo o valor da massa da gotinha. Então, a gente vai ter que estar, antes de descobrir o valor do calor, descobrir o valor da massa da gotinha. E como é que a gente vai fazer isso? Descobrir esse valor da massa? A partir de outros dados que a questão nos dá. Ela vai dizer o quê? Que a densidade é igual a quem? A 1 grama por centímetros cúbicos. A densidade é 1 grama por centímetros cúbicos. E o volume dessa gotinha é igual a quê? A 4R ao cubo. Volume é igual a quê? A 4R ao cubo. Então, quem é esse R, pessoal? Esse R é o nosso raio. Se a questão diz que ela tem diâmetro de 2 milímetros, logo o nosso raio vai ser o quê? 2 milímetros, pessoal.
Então, o nosso raio vai ser 2 vezes 10 a menos 3. Só que a gente precisa transformar esse dado, ele é muito importante, milímetros, se transformarmos em centímetro. Então, vai ser o raio 2 vezes 10 a menos 1, fecha parênteses, elevado a 3. Logo, o meu raio vai ser o quê? 2 vezes, abre parênteses, 2 vezes 10, fecha parênteses, elevado a menos 3. Feito essa transformação de milímetros por centímetro, vamos retornar aqui a nossa questão. Vamos substituir o valor de R do raio. Então, o volume é igual a 4 vezes a parênteses 2 vezes 10, fecha parênteses a menos 3. Fazendo a conta, vamos ter o quê? 2 ao cubo é igual a 8. Temos aqui vezes 10 a menos 3. Então, o meu volume vai ser igual a quem? A 32 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, pessoal, uma coisa interessante de saber. Como cada centímetro cúbico é igual a 1 grama, o que a gente tem? A gente tem que a massa da gotinha vai ser igual a quem? A 32 vezes 10 a menos 3 gramas. Ou então, podemos dizer que a massa vai ser igual a quem? A 0,032 gramas. Com esses dados, a gente já tem agora o valor da nossa massa, a gente pode retornar para descobrir o valor do calor. Então, retornando, podemos agora, quem é o nosso L? 500, a questão não deu. Que é a nossa massa? 0,032, que a gente acabou de descobrir. Substituindo, temos o quê? Calor é igual a 0,032 vezes 500. Fazendo a conta, temos que calor é igual a 16 calorias. Como eu sei, pessoal, que uma caloria é igual a 4 joules, logo 16 calorias é igual a 64 joules. Basta multiplicar 16 vezes 4. Então, nosso calor é 64 joules, pessoal. Agora, como a gente já sabe o nosso calor, a gente pode retornar à nossa equação original. Retornando à nossa solução, nós vamos ter o que, pessoal? A gente tem que calor dividido pela variação do tempo é igual a nossa constante vezes, abre parênteses, 300 menos 100, fecha parênteses. E agora nós podemos substituir os valores. Por quê? Quem é o nosso calor? 64. Quem é o nosso intervalo de tempo? 2,4. Igual a K, abre vezes, abre parênteses, 300 menos 200. Então, pessoal, fazendo as contas, 64 dividido por 2,4 é igual a 26,7 aproximadamente, porque vai dar uma dízima periódica. 64 dividido por 2,4 vai dar 26,666, uma dízima periódica. Então, eu aproximei para 26,7. 300 menos 100 é igual a 200. 200 vezes K, ou K vezes 200, 200K. Então, temos o que? 26,7 igual a 200K. Agora, a gente vai estar isolando aqui o nosso K, a nossa constante. Isolando, temos que a nossa constante K é igual a quem, pessoal? 26,7 dividido por 200. Fazendo a divisão, nós vamos ter que a nossa constante vai ser aproximadamente 0,13. Então, pessoal, essa é a solução da letra B. E assim a gente finalizou mais essa questão. Abraço, pessoal.